Bom, a gente vai começar te contando sobre a proposta de emenda à Constituição que acaba com a escala 6x1. Hoje, o deputado Paulo Aze, que é do União Brasil da Bahia, foi escolhido. Já estava mais ou menos certo que ele seria o relator dessa PEC que acaba com a escala 6x1. Ele vai ser o relator na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara dos Deputados. O parlamentar é do União Brasil, partido que é presidido pelo Antônio Rueda, que ontem, num evento para empresários aqui em São Paulo, disse que pretendia enterrar essa PEC. Na verdade, ele disse que ele queria embarrigar, no sentido de protelar essa PEC, de ir empurrando com a barriga. Porque muita gente entende, inclusive o Antônio Rueda, que votar antes das eleições acaba contaminando a discussão, misturando ela com a discussão eleitoral. Quer dizer, que deputado, que senador vai votar contra essa PEC tendo uma eleição pela frente? Se deixar para depois da eleição, a discussão, teoricamente, se tornaria mais técnica. Mas isso ele falou num evento para empresários, né, agradando a plateia ali. O combinado entre os caciques da Câmara e o presidente da Câmara, Hugo Motta, é que a Comissão de Constituição e Justiça termine a análise dessa PEC em até 30 dias. Mas o presidente da comissão já falou que não sabe se vai garantir, se vai cumprir esse prazo ou não. Na sequência, será montada uma comissão especial com integrantes de todos os campos políticos para elaborar o texto final que deve, então, ir a plenário. Com isso, a previsão é que a Câmara vote essa PEC lá para maio. Tudo é montado para enrolar um pouco, né, Denise? O relator, que é de um partido que já não está com muito boa vontade. Sim. O presidente da CCJ já falando, não sei se conseguimos entregar em março. Aí depois vai para o plenário. Está dando uma sensação ali de que vai rolar uma enrolaçãozinha. O que você acha? Sim, seria muito simbólico se essa votação fosse antes do 1º de maio, né, do Dia do Trabalho. Mas parece também que o empoeirado conceito de luta de classes está bastante ativo nessa discussão, porque enquanto os deputados de esquerda, os parlamentares, estão muito ativos na defesa do fim da jornada, parece que alguns setores do empresariado colocam ponderações que são ponderações, inclusive, que a gente deve considerar. Me parece que o principal ponto de desavença é em relação à redução da jornada de trabalho semanal, das horas. Então, enquanto o governo tinha proposto que das 44 horas atuais fosse para 36 semanais e talvez consiga-se fazer um acordo em torno de 40 horas. Porque mesmo os empresários, e tem muitos já que se anteciparam e estão diminuindo então a escala de 6x1 para 5x2, a gente tem exemplos de farmácias, supermercados, etc., eles não estão reduzindo a jornada semanal, porque isso os obrigaria a contratar mais gente e talvez não conseguisse... Porque um dos principais motivos para isso é que, para a redução, é que é difícil contratar gente, Quer dizer, eles ficariam com 6 dias de trabalho, mas com 40 horas, é isso? Não, por exemplo, hoje dá um exemplo prático de uma rede de farmácias do interior de São Paulo, que reduziu... Mentira, a rede do supermercado Savenhago, que é interior de São Paulo, 14 mil funcionários, 64 supermercados, reduziu, então, a jornada de 6, a escala, de 6 para 1, para 5 para 2, 2 dias de folga. Tá. Porém, a jornada diária passou de 7 horas e 20 para 8 horas e 48. Então, você está trabalhando quase 9 horas por dia, sem redução, sem mudança no salário mudança nenhuma. Então, assim, faz diferença você ter um dia mais à folga, mas você está trabalhando mais durante os dias que você trabalha. Tá, então isso dá 44 horas. Dá 44 horas. Quer dizer, ele já reduziu um dia. Sim, exato, aí 44 horas. No caso, se cair para 40 horas... Aí vai ter que ser 8 horas por dia, né? 5 vezes por semana, 8 horas por dia. 8 horas por dia, exato. Se fosse 36, aí seria muito menos. Eu conversei hoje com um empresário também e ele me falou do que você ia falando, da dificuldade de contratar gente. Ele falou que seria interessante na votação dessa PEC
que se desse a possibilidade de uma negociação entre patrões e empregados para que o patrão pudesse contratar na folga o próprio empregado dele. Com um ganho extra, evidentemente. Porque ele fala assim, se eu puder contratar o meu próprio funcionário, é bom para mim, é bom para ele. Ele vai ter uma renda extra, eu vou ter um funcionário que já vai estar completamente treinado e habituado com a minha empresa. Não é muito esse o espírito da PEC, né? Que quer que as pessoas tenham um dia a mais de descanso. Por outro lado, eu também já ouvi empresários que duvidam que as pessoas, ou que pelo menos uma parte delas, vá descansar nesse dia extra. Muita gente achando que vai ter gente buscando um extra, uma renda extra, uma atividade extra, um por fora, para conseguir complementar a renda. É possível também que isso aconteça. Sim, quer dizer, a gente tem um cenário tão aberto, né, em relação a isso e assim, toda discussão é válida. O que eu tenho percebido é que os números que vêm surgindo estão muito desconexos, né? Cada entidade... É uma guerra de estudos agora, né? É uma guerra de estudos. Cada entidade publicando o seu estudo. Exato. Então, você tem o estudo da indústria, tem o estudo do comércio, tem o estudo dos serviços, aí tem o estudo do IPEA e cada um traz um número completamente diferente do impacto que essa medida vai ter para a economia, para o mercado de trabalho. A gente precisava realmente ter uma base um pouco mais firme para poder negociar em cima de dados realmente concretos e de saber o que vai acontecer, qual que vai ser o impacto, o que vai ser preciso fazer, né? Sim, mas quando você fala, por exemplo, dessa questão do pleito do empresário talvez contratar o próprio funcionário um dia extra, ou mesmo se esse funcionário que vai folgar um dia a mais, procurar outro trabalho para complementar a renda, eu não sei se tem muita discussão de que isso de fato tem um potencial inflacionário, né? Eu acho que esse é um ponto a colocar. Então, os estudos que a gente vê, então, eles tentam discutir o potencial inflacionário desse tipo de medida, o potencial sobre a taxa de desemprego. Nós já estamos com pleno emprego, existe uma dificuldade muito grande desses setores varejistas, supermercado, farmácia, até mesmo a indústria, de contratar mais mão de obra. Então, como seria isso? Como é que a gente vai baixar ainda mais a taxa de desemprego para além do pleno emprego? Eu acho que realmente faltam dados para a gente discutir. Letícia. Embora, é claro, que a gente concorde que todo trabalhador merece, né, ter um dia mais de descanso. Eu vejo as pessoas comentando, quem já participa desse tipo de programa nas empresas, puxa, agora eu tenho tempo, um dia para descansar, um dia para fazer os corres, né? Supermercado e cuidar da casa, etc. Então, a gente não discute que é um tempo necessário na vida, né? Letícia, sei que você está voltando de férias, mas a percepção que a gente tem é que se essa PEC for realmente votada antes da eleição, não tem a menor chance dela não passar, né? A questão é só saber como vai passar. É isso, Mauro. Não mudou grandes coisas nas últimas semanas. Porque o que acontece? O presidente Lula tem nessa pauta como a principal aposta de bandeira para atrair o eleitor na campanha desse ano. Só que eles sabem que isso é uma batalha muito, muito, muito difícil no Congresso. Porque, além de ter todos os interesses das partes dos empresários, do empresariado, existe o lado dos trabalhadores também, que falam muito, olha, a gente corre o risco de perder o emprego, de ficar desempregado se essa proposta passar desse jeito, porque as empresas vão demitir para cortar custo, etc. Enfim, então é uma discussão delicada que vai envolver muitos números, que vai envolver muita gente. O empresariado, o PIB do Brasil tem uma bancada muito forte, né? Tanto na Câmara quanto no Senado. São deputados e senadores que conversam muito com esses empresários, que escutam eles e levam essas demandas deles para discussão no Congresso. Dito isso, o que o governo Lula tem falado nas conversas de bastidor ao longo dos últimos meses? A gente conseguir pautar essa questão da 6x1 já é uma grande vitória para o presidente. Porque a gente mostra que a gente colocou o tema na mesa, que a gente chega para o trabalhador e fala, olha, começamos a discutir esse assunto. O que vem depois daí, se vai passar, não vai passar, se vai dar tempo de fazer isso antes da eleição, aí a gente vê depois.
Mas o fato de conseguir já pautar e começar a desengatilhar isso, a gente já sai na frente, a gente já sai em vantagem. Mas claro que para o Lula seria a cereja do bolo conseguir aprovar isso antes de outubro, no primeiro semestre teria que ser, né? Que é quando o pessoal está mais empenhado em trabalhar em Brasília. De qualquer forma, para eles, no Palácio do Planalto, já é muito bom essa discussão estar avançando, porque mostra que eles batalharam por ela, Mauro. Você tocou num ponto que é importante, que assim, que são essas coisas, porque vai gerar desemprego, a gente vai ter que demitir e o impacto vai ser bilionário, etc, etc. A gente precisa separar o que é estudo técnico, o que é de fato, o que é fato daquilo que é quase que um terrorismo, né? Temos que separar uma coisa da outra. Por outro lado, Letícia, ontem nesse evento para empresários em São Paulo, o Antônio Rueda, que é presidente do União Brasil, e o Valdemar Costa Neto, que é presidente do PL, o PL é o partido do Flávio Bolsonaro, pré-candidato à presidência da República, se posicionaram abertamente contra essa PEC. Nem pensando em votar depois de eleição, não, se posicionaram contra a PEC. Não é arriscado, não é numa estratégia um pouco arriscada em ano eleitoral? É que o Valdemar e o Antônio Rueda, eles não têm votos, eles como pessoas, né? Eles não vão para a urna. Então, são partidos muito grandes, muito importantes, muito poderosos, mas no fim das contas, daqui a X meses, quando esse caso avançar no Congresso, que deputado e que senador vai ter coragem de deixar digital ali votando não? Ainda que o presidente do partido dele diga não, a gente é contra, eles vão tentar o quê? Obstruir, vão tentar atrapalhar e inflamar a discussão e alterar essa discussão, até porque é um projeto muito bom para o Lula. Mas que deputado e que senador que vai ter coragem de virar e falar, olha, eu sou do União Brasil, eu sou do PL, estou votando contra isso. Lembre de mim, eleitor, que votei contra isso. Eu acho que aí existe também o jogo da política, o que vai ser feito, e eles, como oposição, o Valdemar como o dono do partido do Flávio Bolsonaro e o Rueda como um grande amigo íntimo do Flávio Bolsonaro, eles vão fazer o que eles puderem para atrapalhar a campanha do Lula ao longo desse ano, Mauro.